Bom, gente, segue o bonde, tá? O que é o NIC? Não é nome de cachorro, tá? A NIC, ou Classificação de Intervenções de Enfermagem, é uma classificação abrangente e padronizada das intervenções realizadas pelos enfermeiros. Aqui está a referência para vocês, tá? Está disponível lá nas referências bibliográficas. Através da utilização da linguagem para diagnósticos de enfermagem, da NANDA, surgiu a necessidade de criar uma classificação padronizada similar para as áreas de intervenção e resultados, tá? Então, também eu já sei o que esperar, também não sai nada da minha cabeça, tá? E o NOC, né? Também não é dupla de cachorro, NIC e NOC, tá bom? É denominada de NOC, ou Classificação dos Resultados de Enfermagem, e ela tem como objetivo definir as intervenções de resultados de forma a facilitar a utilização. A NOC documenta, então, o desenvolvimento de resultados padronizados para a avaliação dos cuidados de saúde, tá bom? Tendo em consideração o autor, tá aqui o autor, que eu não vou falar o nome dele, Johnson, né? A NOC foi desenvolvida no sentido de ser uma classificação muito mais precisa e simples, e ela permite não só desenvolver a parte técnica que o trabalho de enfermagem precisa, tá? Então, olha o exemplo aqui, ó. Aqui é o acrônimo, tá? Ó. Definição: paciente ou diagnóstico de enfermagem ou diagnóstico médico. E a descrição: paciente com diagnóstico de enfermagem com padrão respiratório ineficaz. Tá? Então, eu já sei que o meu paciente tem problemas, tá, com o padrão respiratório dele. A intervenção, tá vendo? Intervenção baseada em evidências: mudança de decúbito frequente. Tá? Intervenção padrão, que é o NIC. Essa aqui é a intervenção, tá, que eu vou fazer diante, né, do meu diagnóstico de padrão respiratório ineficaz. Estimulação da tosse, promoção de uma expiração profunda pelo paciente com geração subsequente de pressões intratorácicas altas e compressões de parênquima pulmonar, subjacente para a expulsão vigorosa do ar, ok? Então, tá aqui essa parte da NIC, que é a intervenção padrão, nesse caso. E o NOC, que é o resultado esperado, né? O que eu espero? Estado respiratório, ventilação, né? Eu espero que melhore. O movimento do ar para dentro e para fora dos pulmões. Então, tudo isso tem essa padronização. Eu vou tirar foto dos livros para eu mandar para vocês, tá? E aqui, gente, vem a implementação, tá? De fato. Então, ó, o quadro 1, afirmativas, diagnóstico, resultado de intervenção de enfermagem para pacientes internados na clínica cirúrgica de um hospital, tá bom? De João Pessoa, tá aqui, ó. Então, o diagnóstico, já falamos. Então, de déficit de conhecimento sobre a cirurgia. Ou seja, meu paciente está com medo porque ele não sabe o que vai acontecer. Então, ele não tem conhecimento sobre a cirurgia. E aí, qual é a minha intervenção? Oferecer informações sobre os cuidados no pré e no pós-operatório, orientar sobre a cirurgia e anestesia, oferecer apoio e minimizar a ansiedade, estimular o paciente para o relato de sua ansiedade e ouvir atentamente. Então, observem como parece complexo, mas não é. Então, eu identifiquei algo e estou, né, prescrevendo algo para que venha a, né, de alguma forma, amenizar ou extinguir esse diagnóstico aqui, para que não venha agravar o quadro do meu paciente. Déficit de conhecimento sobre o cuidado com a ferida, né? Como que eu cheguei nesse ponto? Né? Através de diálogo, através da conversa com o meu paciente. E aí eu cheguei nesse diagnóstico. Com o que eu vou implementar? Orientar quanto aos cuidados com a ferida, orientar o paciente quanto à lavagem da incisão com água e sabão, orientar quanto aos cuidados com higiene oral e corporal, orientar para os sinais e sintomas de infecção. Então, observem que até aqui, gente, eu apenas orientei. Quando eu oriento, eu minimizo muitas complicações, tá? Risco de sangramento, tá? Esse é um risco que o meu paciente tem. E aí, o que eu vou intervir? O que eu vou prescrever? Observar e registrar presença de sangue. Orientar o paciente a manter repouso, observar a presença de manchas pelo corpo do paciente. Então, isso tudo porque eu quero prevenir ou, caso ocorra o sangramento, eu já consiga agir de forma rápida e efetiva, tá? Risco de infecção.
avaliar o estado nutricional, avaliar locais de inserção de catéteres. Catéteres, gente, como a gente vai falar, né, loguinho a respeito de termos técnicos e alguns itens. Por exemplo, quando você vai no pronto-socorro tomar soro, aquela agulha que você é puncionada se chama catéter, tá? Então, né, a gente tem vários tipos de catéteres. Então, avaliar local de incisão de catéteres quanto à presença de hiperemia. Hiperemia vamos ver também, mas você pode entender isso aqui como uma área avermelhada, tá? Controlar os líquidos e eletrólitos, manter vias aéreas permeáveis. Vias aéreas permeáveis significa que eu tenho que manter meu paciente respirando de uma forma adequada, tá? Monitorar a temperatura e a frequência respiratória, sinais e sintomas de infecção na ferida, supervisionar a pele, orientar quanto à deambulação precoce. Deambulação é caminhar, ok? É a caminhada, tá? Verificar o local da incisão da cirurgia após cada curativo. Utilizar técnica asséptica apropriada para cada curativo. Nós vamos ver em detalhes esse conceito de asséptico, tá bom? Então, observem que isto aqui é um trecho do processo de enfermagem que foi aplicado numa clínica cirúrgica. Então, eu dei o exemplo de um histórico de o local onde eu tinha gestantes, e agora o nosso exemplo aqui da clínica cirúrgica, tá bom? E a gente já vem para essa outra parte.